Fala galera, meu nome é Vinícius Vitor, eu sou professor estagiário, eu faço estágio com o seu professor Francisco e hoje a aula vai ser por minha conta. Mas antes de começar a dar a aula, eu vou estar falando um pouco mais sobre mim. Eu nasci em Taubaté, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, ali perto de Campos do Jordão, ali perto de Ubatuba, e faz 3 anos que eu me mudei para Uberlândia. Eu faço geografia na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, e hoje eu já estou no meu 5º período fazendo estágio. Então, a gente vai começar a aula, lembrando que qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem deixar aqui nos comentários, então vamos lá. E o tema da aula de hoje vai ser sobre a semana 4 do PET 1, que é os problemas socioambientais na África e na América. Começando pelo território africano, a gente conta hoje com uma população de mais de 1 bilhão, é a segunda maior população do mundo. Com relação à extensão, ele é o 3º maior continente. E com relação à cultura, o continente africano ele é muito diverso, né? Uma cultura de uma pluralidade étnica muito grande. A gente tem muitos registros históricos que conseguem contar a história do homem. Quando a gente vai estudar a África, a gente consegue dividir em 2 grandes blocos. A gente tem o norte da África e a África subsaariana. No total são 54 países, 7 territórios independentes. Relevo africano, a gente vai ter o Planalto, regiões com Planalto, como no deserto do Saara, né? A gente encontra um exemplo, é o deserto do Saara, que percorre o Rio Nilo, o famoso Rio Nilo. No leste, a gente tem regiões com montanhas, como o Monte Kenya. Com relação a clima, a gente vai encontrar diversos climas. A gente vai encontrar clima equatorial, clima tropical, áreas desérticas, áreas mediterrâneas, e tudo isso para a gente conseguir entender com relação aos problemas socioambientais que a gente vai estar desenvolvendo durante a aula. E para a gente trabalhar a América, eu vou estar destacando a América Latina. A América Latina hoje, ela tem aproximadamente 586 milhões de habitantes. Eles se juntam porque a origem da língua é o latim, como o espanhol, o português, o francês também inclui. Eles têm isso em comum. Na América Latina, a gente vai contar com 20 países, sendo o Brasil de maior extensão. Com relação a relevo, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, a gente vai ter a planície amazônica, a Platina. É uma região muito rica com relação hídrica. A gente tem, por exemplo, a Bacia do Amazonas. Então a gente vai estar, só para a gente dar uma contextualização, entender qual parte da América a gente vai estar focando para entender os problemas socioambientais.
em meio a esse cenário que a gente já entendeu, tanto da África como da América, a gente vai estar entrando no assunto da aula, que são os problemas socioambientais. A África hoje, quando a gente pensa no território africano e pensa nos problemas, todos os problemas mundiais a gente vai estar encontrando na África, só que muito mais grave. E isso ocorre por questões econômicas, por regimes políticos. Tudo isso influencia para o agravamento da situação africana. Segundo uma nota emitida pela OMS junto com a ONU Meio Ambiente, 23% das mortes na região da África estão vinculadas diretamente com o meio ambiente. Eu peço até licença que eles emitiram uma nota falando dessa questão, que diz que o continente ele tem sido atormentado por problemas relacionados ao acesso à água potável, ao saneamento desadequado, infraestrutura deficiente, poluição e as novas ameaças, as mudanças climáticas, na urbanização não planejada, essa urbanização que aumenta, uma urbanização muito rápida, uma urbanização rápida e não planejada. Tudo isso influencia para que ocorra um agravamento ainda maior nesse cenário meio ambiente, dentro do território africano, claro. E a gente pensar que, segundo dados emitidos pela FAO, 38 milhões de africanos passam fome. E sendo que com o estudo que saiu junto com esses dados, que toda a produção mundial de alimento ela é sim suficiente para alimentar e abastecer todas as pessoas do mundo. Então eu deixo essa reflexão para a gente começar a entender esses problemas que é tão grave no continente africano, que a gente vai estar trabalhando durante essa aula. Grama não é para ser comida por gente, não importa como preparada. Mas é o que Regina e seus 6 filhos têm para hoje. No vilarejo de Kaldak, no Sudão do Sul, centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Kaldak fica numa área controlada por opositores e muitos de seus moradores chegaram até aqui escapando da guerra civil do país. Mas a cidade foi destruída por uma ofensiva do governo. Não há hospitais, escolas ou mercados e muitos aqui buscam no chão alguma coisa para comer. Vivemos como gado, diz Regina. A grama não tem nenhum valor nutricional e o consumo prolongado pode causar problemas nos rins e fígado. Algumas dessas pessoas comem grama há mais de 6 meses. Um cessar-fogo entre governo e oposição tem possibilitado o envio de ajuda a algumas áreas remotas. Mas agências humanitárias alertam que sem um acesso maior, há um grande risco de que a fome se espalhe por aqui. E um dos pontos que a gente vai começar a trabalhar com relação a esse assunto, que é os problemas socioambientais, é o esgotamento dos recursos naturais. Primeiro ponto, caça. A gente sabe que por muitos anos ainda ocorre caças ilegais no território africano, que faz com que várias espécies estejam em listas de animais em extinção e muitas estão a ponto a entrar nessas listas. Então esse é um ponto que a gente precisa deixar bem destacado. A gente sabe que o setor primário é o principal tipo de renda da maioria da população e que faz com que eles afetem a flora, que tem várias consequências com isso, porque precisa, na produção, da agricultura, precisa se tirar florestas, precisa tirar arbustos, vegetação, que fazem com que afetem aí o meio ambiente diretamente. Com relação à matéria-prima, ela é totalmente exportada por multinacionais e estrangeiras, que fazem com que a população se destaque principalmente na monocultura. E a gente relembrando só que a monocultura, quando ela não é bem utilizada, não é cuidada,
ela faz com que o solo ele fique infértil, causando mais problemas não só para a população, mas também para o meio ambiente. A exploração ela não ocorre somente na agricultura, a gente vai ter também exploração na mineração. Pedras preciosas como diamante, ouro ou outros minerais que valem muito no mercado, eles são explorados, mas não pelos africanos, mas sim por multinacionais estrangeiras também, principalmente europeias, faz com que o maior valor, a maior negociação, o maior ganho em cima dessa exploração seja por eles, multinacionais, deixando assim as regiões africanas pobres, tanto dos minerais, né, com a retirada, como a população que retira, a população que pertence àquilo não ganha nada, eles não faturam muito pouco, e é esse ponto que a gente precisa entender esse esgotamento dos recursos naturais. A República Democrática do Congo é uma região devastada pelos combates entre as forças do governo e os rebeldes, mas também é uma terra rica em cassiterita, usado na fabricação de armas. Depois de 15 anos de extração, o mineral está se tornando cada vez mais difícil de achar. Não é mais tão fácil encontrar a cassiterita, está cada vez mais raro. Com as dificuldades de extração, outro mineral está crescendo em popularidade, o coltan. Fácil de extrair e fundamental para a produção de celulares e computadores, o mineral é abundante no Congo, que possui cerca de 20% das reservas conhecidas em todo o mundo. Costumava trabalhar com a cassiterita. Quando você tem sucesso, as pessoas lhe dizem coisas e me disseram que o coltan pode ser encontrado nas montanhas, por isso me envolvi. E este não foi o único motivo. O coltan é vendido por um valor 10 vezes maior que a cassiterita. 1 quilo vale $50. Por isso, os rebeldes da região também estão atrás do precioso recurso. É normal que os conflitos tenham consequências. Um grande número de agricultores são deslocados porque não querem trabalhar onde há confrontos e armas. Então, eles se retiram para os locais de mineração e aguardam que a paz retorne. Sem regulação, a milícia e os mineiros vendem o ouro cinza para intermediários. Mas são os exportadores que ficam com os maiores lucros. Eles transformam o minério em pó, 10 vezes mais valioso, e vendem a €500 o quilo. E uma outra questão que a gente vai estar entendendo é a desertificação. Ela está vinculada com a falta, né, a escassez de recursos naturais, porque ela ocorre com o desmatamento desregulado. O solo, que era rico, né, ele se torna pobre e propenso à erosão. As áreas de matas elas vão se tornando áreas desertas. Então a gente vai estar entendendo também esse ponto que é muito grave para não só a população, mas também para o meio ambiente. E um outro ponto que a gente tem que destacar e não é tão discutido é as regiões próximas a Gana e a Acre que recebem do mundo todo lixo eletrônico. São celulares,
são computadores, são televisões que são depositados de forma irregular, que acaba contaminando tanto o solo como as águas. Segundo pesquisas, informam que já são encontrados quantidades de chumbo 50 vezes maior o permitido para a sobrevivência de uma pessoa. E essas regiões, elas recebem esses lixos por muito poucos. O mundo todo deposita ali por uma quantidade mínima, mas essa quantidade, esse valor que elas recebem é um pouco diferencial do que elas não têm. Então é uma situação muito complicada, junto com esse ponto, e para encerrar esse primeiro bloco da aula, que é da África. A gente fala do descaso não só dos governos locais, mas também de grandes países, dos países desenvolvidos que pouco ajudam o continente africano, os países africanos, e que a principal fonte de sustento que eles possuem em muitas regiões remotas são as organizações não governamentais, que ainda assim não são suficientes para suprir toda a necessidade que essa população ela precisa, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a América, em especial a América Latina, em que os principais problemas que a gente vai encontrar nessa região é a desigualdade social, vinculada ao período histórico da colonização, fizeram com que essas regiões se tornassem subdesenvolvidas. A urbanização, na maioria delas, foi muito tardia e foi principalmente por causa da indústria, que fez com que ocorresse sim aí a concentração de renda na maioria dos países, com exceção a Cuba, em que faz a prática do socialismo. E uma das consequências que a gente tem dessa desigualdade social é a favelização. Com a falta de emprego, com a falta de planejamento urbano, as pessoas elas vão para grandes cidades na busca de melhores condições de vida, ou mesmo nasceram nessa cidade, só que já em famílias em condições precárias, e para atrás de moradia, elas vão para as regiões periféricas. As regiões periféricas pode ser em morros, elas acabam entrando em condições precárias, que não têm um planejamento, não têm condições básicas para se viver, e hoje a gente encontra as maiores favelas do mundo nessa região da América Latina, de consequência de toda essa condições históricas, de toda essa concentração de renda, falta de planejamento, e tudo isso afeta diretamente e acaba dando problemas socioambientais para essa população. E outro ponto de destaque nessa região da América Latina é a questão da desnutrição, da falta de micronutrientes, da obesidade, do sobrepeso. Esses pontos são encontrados principalmente nas populações de baixa renda. Segundo pesquisas, informam que as mulheres na região da América Latina, que é uma porcentagem de 8,4% dessas mulheres, elas vivem em condições de insegurança alimentar. E não só elas, como povos indígenas, afrodescendentes,
E também a gente tem as questões das pessoas que vivem em áreas rurais, que também sofrem desses problemas socioambientais. We live in a world where undernutrition and obesity can exist side by side in the same country, home, or even person. Foods high in sugars, salt, and/or unhealthy fats are leading to unhealthy diets and are one reason why children may not be growing healthily, while causing other people to develop overweight or obesity. The consumption of unhealthy diets is heavily influenced by marketing. Easy access is fueling this new nutrition reality, but thankfully, change towards a healthier future is possible. By having a sustainable healthy diet made up of a variety of foods that are safe for consumption, we can promote health and have better abilities to fight illness. How do we do this? Good nutrition for women during pregnancy and for children in their first 1,000 days of life, including breastfeeding, sets them up for healthy adulthood and future generations. We should eat more fresh fruits and vegetables, whole grains, pulses, nuts and seeds, and less sugary drinks and foods high in sugars, salt and unhealthy fats. The less of these foods we buy, the more the food industry will be encouraged to produce foods that contribute to healthy diets. We can also call on our leaders to make the right decisions so that every person, everywhere, can afford and access good nutrition. When people like you and me, industries and governments work together to make positive changes, we can create a healthier world. E para encerrar esse tema da América Latina, a gente vai ver um vídeo criado pela Instituição Federal de Rondônia, que vai falar um pouco mais dos problemas ambientais que a gente encontra na América Latina. A busca incessante por desenvolvimento e crescimento econômico faz com que cada vez mais os recursos sejam extraídos e dejetos descartados na natureza. Essas práticas e falta de políticas mais rígidas para o combate à degradação ambiental têm levado o nosso meio ambiente a enfrentar problemas de difícil solução e que colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Os principais problemas enfrentados diante da deterioração do meio ambiente são: extinção das espécies e da biodiversidade. As atividades que levam à degradação do meio ambiente pelo homem afetam as condições de sobrevivência das espécies, põem em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. O plástico. 80% do que é descartado é plástico. O consumo de embalagens plásticas tem potencial para causar diversos problemas, como matar animais que as ingerem ao confundi-las com alimentos, destruir plantas e corais ao impedi-los de respirar e mesmo causar inundações nas cidades ao entupir os pequenos riachos durante as chuvas. Degradação dos recursos hídricos. Seja por poluição ou pela erosão com assoreamento do leito dos recursos d'água, a degradação desse bem reflete nas fontes de água potável, que são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento, tanto para os animais quanto para a sociedade. E isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos recursos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A presença de substâncias tóxicas coloca em risco a qualidade de vida dos seres vivos, podendo causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas, tem ocasionado um problema climático que afeta todo o planeta. A intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. As ações do ser humano no meio ambiente relacionadas às práticas de consumo desenfreado do mercado atual acaba por exceder uma extrema pressão sobre os recursos naturais para suprir necessidades muitas vezes supérfluas. Portanto, acima de ações de prevenção, é necessário haver a consciência ambiental,
ações de conservação do meio ambiente como um todo e práticas de consumo sustentável para garantir o equilíbrio da natureza. E com isso, a nossa aula está chegando ao fim. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui comigo. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar nos comentários que eu vou estar dando retorno. Eu quero agradecer você. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.